Então, valendo? Gravando. Então, quero agradecer, eu sou realmente um filho da PUC, aluno de comunicação, formado em jornalismo aqui no ano de 2004. Eu adoro a PUC, sou um ex-aluno muito entusiasmado ainda com o circuito universitário. Por isso que quando rolou aquela discussão sobre validar ou não o diploma de jornalismo, eu sempre fui contrário a essa medida bizarra de não precisa de faculdade para ser jornalista, porque eu sempre defendi a formação, a passagem pela universidade, porque um jornalista que passa por uma universidade como eu passei pela PUC tem uma outra vivência, assim. Tem seus problemas, claro, todo mundo sabe, mas eu adorei fazer a PUC. Fiz em 5 anos, gostei tanto que fiz em 5 anos. Não, na verdade, fiz um ano de filosofia no ano 2000, porque eu prestei o jornalismo, depois de prestar 287 coisas diferentes e ter um resultado esdrúxulo em todas, assim. Nunca passei... Minha relação com o vestibular foi uma tristeza absoluta, assim. Sou produto de colégio estadual, os piores colégios e realmente com uma bagagem muito parca, assim. E aí eu prestei um monte de coisa. E quando eu prestei a PUC, eu prestei jornalismo no ano de 99 para 2000. Não passei, porque eu não tirei a média suficiente. Mas a minha, então, psicóloga na época, porque eu sempre fiz terapia, era uma professora aqui da PUC, Ana Cristina Marzola, professora de psicologia, que falou, olha, com a pontuação que você tem, você não entra em jornalismo, mas você tem como fazer as vagas remanescentes. Pega a vaga remanescente de um curso que tem equivalência de matéria, como história ou filosofia, faça um ano desse curso, depois faça a transferência, faça uma prova interna e transfira. E foi assim que eu fui entrar no jornalismo. Foram 4 anos muito legais, em que eu tive uma oportunidade que eu acho que eu não teria num curso mais certinho, né, de uma Casper, de uma USP, etc. Assim. A PUC tem alguns problemas que todo mundo conhece, mas indiscutivelmente ela tem uma cabeça aberta no sentido de potencializar as características dos alunos. Assim. Eu, por exemplo, desde o primeiro ano até o último, só fiz jornalismo cultural na PUC. Tudo que eu escrevia para jornalismo era em cima de cultura. Mesmo quando era política, queria uma matéria no âmbito da política, no âmbito das ciências sociais, etc., eu trazia para o patamar da cultura de alguma maneira. Então era políticas, vou falar políticas públicas, mecenato, Lei Rouanet, sempre ligado à cultura. E se fosse em uma outra faculdade, eu acho que os professores iam falar, não, Cortez, está viajando, eu quero também que você faça assim, como todo mundo. Eu aqui tive uma liberdade e me formei com um histórico TCC, que era eu falando sobre o violão, num vídeo de 12 minutos, sem nenhuma outra pessoa aparecendo, não tinha aquela coisa do lead, né? O que, quando, onde, quem, por quê, como. Eu tinha estudado violão há muitos anos e achava que ia ser violonista clássico, acabei não conseguindo entrar numa prova dificílima do violão e passei a ser um músico frustrado, que até então ficava muito melancólico. Eu fazia PUC, por exemplo, querendo ser músico, mas era jornalista, né? E aí eu afoguei as mágoas e fiz um TCC em que eu lavava minha alma, fazendo uma brincadeira com a palavra estudo, que depois foi desmembrada em 4 partes no vídeo. Isso foi explicado com uma apostila teórica que deu certo. E eu tinha essa coisa com cultura, com música. E eu acho que se eu não tivesse feito PUC e não tivesse me formado fazendo o que eu gosto, com o TCC que eu queria, com o tema que eu tinha vontade, do jeito que eu quis, com carta branca por parte da PUC, eu não teria chegado ao CQC, entendeu? Porque foi uma somatória de coisas. Essa foi a minha experiência, um ex-pequeno que depois teve uma oportunidade legal, um trabalho bacana, treino lá na Band, mas antes disso acontecer, eu fui como cada um de vocês, eu fazia quiz erótico para celular na época da faculdade. Eu fazia SMS eróticos. Quer dar prazer à gata? Faça preliminares nela. Ela vai ficar loucona. Sério, eu fazia isso. Durante os 4 anos de jornalismo, eu fui um freelancer da Editora Abril, trabalhando na Abril Digital, produzindo conteúdos para celular. Tinha os eróticos, que eram esses engraçados, assim, que eram bizarros. Aí tinham os quiz e as curiosidades, né, entre aspas, fofocas de famosos, que eu mandei, sei lá, fiz 5.000 tweets de famosos. Depois tinha os quizzes e as curiosidades e notícias de Veja. E o que era o pior para mim, que era o meu conteúdo de esportes. Eu que não sei, sério, chutar uma bola, tinha que produzir conteúdo sobre o final do Brasileirão 2008, em 2009, enfim.
Então foi um caminho das pedras. E antes de ter feito SMS, eu era ator de teatro infantil, fiz os Saltimbancos, fui o jumento dos Saltimbancos por 4 anos e meio. Louco, porque eu não tenho nenhuma coisa parecida com o jumento, a não ser o tamanho das orelhas. Enfim. Que mais? Eu fui a Bruxa Malvada do Oeste, de O Mágico de Oz, no teatro infantil. Eu acompanhei uma ventríloca tocando violão. Eu lavava telas de silk screen quando eu era adolescente. Eu fui funcionário de videolocadora. Fui assessor parlamentar da vereadora Tita Dias, então do PT, em 2004. Fazia uns textos para os discursos delas, em que eu inventava todos os textos, mas era muito engraçado. Então é isso aí. Até a gente não tem nenhuma diferença nesse sentido. O universitário é um cara que é multiuso, né? E eu fui multiuso também. Mas hoje estou aqui ávido por conhecê-los melhor. E usando a palavra ávidos num discurso. Que foda. Legal, né, velho? Legal. O que eu tenho que fazer agora? Tenho vergonha. Eu sou uma pessoa muito tímida e insegura. E vim de Atlanta, só pra vocês entenderem. Estou com cara de alcoólatra. Eu estava em Atlanta ontem gravando uma matéria sobre nerds que gostam de matemática de entretenimento. Foi a matéria mais legal que você me botou para fazer. Eu acabei de voltar de lá. Acabei não, voltei hoje de manhã e passei o dia inteiro à base de café esperando esse momento de estarmos juntos. Que legal. E agora estou aberto para perguntas e devaneios. E aí, gente, quem começa? Olá, Oi. meu nome é Paloma e eu queria perguntar sobre como você chegou ao CQC. Claro, tá bom. Como eu disse, eu tinha feito muitas coisas e somei uma série de experiências que hoje são muito bonitas de serem contadas, assim, né? Hoje eu me vendo e sou vendido como um cara multifacetado. E isso ficou bacana de ser dito agora que eu tenho 35 anos, mas a verdade é que eu fiz um monte de coisa mesmo porque eu era um puta de um duro que tinha que se virar, e tinha que pagar um aluguel, e tinha que ajudar os meus pais, porque eu tive uma infância bacana, mas uma adolescência ferrada. Então eu tinha que trabalhar em tudo que é coisa que vocês puderem imaginar para juntar grana e poder me manter e ajudar a família, etc. Então eu fui acumulando experiências porque eu preferia trabalhar e tentar ganhar minha grana e me manter e ajudar os outros do que necessariamente fazer tudo o que as pessoas faziam na minha idade, adolescente, né? Tanto que eu perdi a virgindade tarde. Tá aí, né? Brincadeira, não. 25 anos, não é tarde. Não, mas falando sério, eu fui trabalhar muito e fazer menos as coisas que todo mundo faz na idade certa, né? Então, quando eu era adolescente, eu estava trabalhando, estudando violão que nem um idiota e produzindo coisa. E nisso eu consegui juntar várias experiências. E uma das experiências que eu adquiri foi a de produtor de televisão. Eu trabalhei entre 98 e 2000 numa produtora independente que funcionava dentro do Hospital Santa Catarina, aqui na Avenida Paulista, em São Paulo, que produzia os programas mais horrorosos do planeta Terra. Quem tiver o arquivo desse negócio, me fala, porque eu vou mandar executar. Que realmente eu fui paquito. Eu fiz vídeos de reconstituição de histórias mal-assombradas em que interpretava garotos possuídos pelo demônio. Eu era um rapaz que era cabo-man na rua, e aí na hora que chamava o link de externo, falava assim, Cortez, você conseguiu o entrevistado? Não consegui. Aí eu era o entrevistado. Olá, Paulo, como vai? Bem, e vocês? O que você acha da, sei lá, alíquota fiscal? A alíquota fiscal é importante, né? Entendeu? Então, eu fiquei de produtor me enfiando em televisão de 98 a 2000, especificamente como um produtor. E uma vez eu me dei conta que não era o que eu queria, não queria ser produtor, é uma vida muito sofrida, etc. Eu queria botar minha cara no vídeo. E aí eu fui fazendo muito teste. E eu era reprovado por N motivos, mas o principal era, ninguém te conhece e você vai fazer um teste com fulano de tal, ele é conhecido, o ciclano também é conhecido, o Beltrano é amigo do não sei quem, o outro deu pro diretor, não sei o quê, e eu não pegava nada, porque eu também não queria dar para ninguém, entendeu? Não é muito da minha praia. Aí, quando que aconteceu? Em 2007 tive uma crise vocacional filha da mãe. Eu estava fazendo Saltimbancos, Mágico de Oz, fazendo SMS na Editora Abril, tocava num restaurante francês 2 vezes por semana. Me fudia muito, ganhava muito pouco, e eu falei, quero voltar a fazer televisão, mas já que eu não estou passando nos testes de ator, eu vou investir no meu currículo de produtor, que existia algum currículo de produtor. Então, o que eu fiz? Aquela coisa da engambelada brasileira, o jeitinho Gerson. Eu peguei o currículo de 98 a 2000 e atualizei até o ano de 2007, dizendo que eu tinha trabalhado pra caramba. Assim. E mandei para várias produtoras.
Entre elas a produtora que hoje faz o CQC, que é a Quatro Cabeças iWorks. E eles viram meu currículo e se interessaram para me chamar para a vaga de produtor, que eu realmente mandei para ser produtor. E quando eu cheguei na entrevista, um dia antes, uma amiga me falou, olha, esse projeto chama Caiga Quem Caiga, é sensacional, é um sucesso na Argentina, se intera um pouquinho do vídeo, dá uma olhada aí no YouTube. E eu assisti no YouTube e vi um repórter chamado Andy Kuznetsovski, que é um judeu argentino, que foi o papa dos repórteres do CQC no mundo, fazendo coisas que eu me identifiquei imediatamente. Ele tinha uma coisa de caretas, e eu já tinha isso também, sabe? E eu falei, esse cara é fisicamente parecido comigo, ele tem os trejeitos, etc. Por que eu vou lá fazer uma entrevista para a vaga de produtor, sendo que eu posso ser um repórter disso aí? E na maior cara de pau do mundo, com aquele estilo de quem não tem nada a perder, eu cheguei na entrevista de emprego e falei, obrigado, não me interessa a vaga de produtor, eu gostaria muito de ser repórter desse programa, é possível? E para minha surpresa, o diretor achou aquilo a coisa mais cara de pau que se pudesse ser dita numa entrevista e que já era a CQC, já era cara de pau o suficiente. E ele me deu a chance de fazer o teste para o CQC e eu fiz um teste prático, cobrindo um evento de moda, que foi foda, em que eu não acertei uma piada, até que eu falei com Constança Pascolato, que foi a minha salvadora. E ela gostou das brincadeiras e foi entrando e eu fui ganhando confiança. Nisso eu passei nesse teste, fazer um outro teste de política. E eu estava com o fiofas na mão, né? Assim, nervoso. Mas eu fui fazer o teste e, para minha sorte, eu ia cobrir as eleições internas para presidente do PT. E o candidato era José Eduardo Cardoso, hoje ministro da Justiça, que é um dos caras mais boa praça do cenário político, mais boa onda com o jornalista, mais querido. E ele foi um tremendo cara legal comigo. E os argentinos que estavam acompanhando o teste, que desconhecem o nosso cenário, acharam que eu estava arrasando, entendeu? Não acharam que, esse cara é legal. Não, e aí eu passei. E foi a primeira vez que eu fiz um teste justo e eu passei num teste limpo, assim, sem cartas marcadas, sem QI, sem jabá, sem favorecimento pessoal. Foi assim, limpo como nenhum outro teste que eu tinha feito. E esse mérito, infelizmente, eu tenho que dar para os argentinos, porque eu fiz um monte de teste antes com o Brazuca e realmente estava foda. Mas os argentinos vieram aqui abertos, assim, abertos. E só contrataram moleques desconhecidos. E assim, você também tem o seu stand-up, não sei se ainda está em cartaz. Essa parte sua do humor, que você começou a trabalhar, veio antes ou depois que você já trabalhava como ator? Sim. Mas como começou a trabalhar mais com comédia? Claro, foi depois do CQC. Eu, de fato, trabalhava como ator e tudo que eu fazia tinha uma coisinha meio bem humorada. Não poderia dizer que era engraçada. Assim. Eu não era o cara engraçado do colégio. Inclusive, no colégio, no colegial, enfim, né, no ginásio, eu não sei mais falar hoje. Enfim, da primeira até a oitava série, eu tô velho. Eu era o aluno mais nerd da sala, o mais CDF, o que aguentava se o amigo fumasse um cigarro no intervalo escondido. André fumou, entendeu? Eu era assim, o certinho, disciplinado, sabe? Chegava cedo, tinha um estojo, sentava ali. Fui monitor da minha sala todos os anos, até a oitava série, o monitor, o certinho. E no segundo grau, eu era o pior aluno de toda a escola, assim. Fui o moleque mais depressivo, cabelo comprido. Eu ia para o Costa Manso, meu colégio, eu ficava debaixo da jaqueira, cabulando aula com um amigo meu, a gente ficava fumando uns Marlboros, assim, um atrás do outro, olhando com uma cara de somos fodas. E nem éramos, ninguém vinha falar com a gente não pegava ninguém, a gente era os luzes, assim, sabe? Mas a gente achava que a gente era especial, assim, sabe? Enfim, mas não percebe que não tinha nada muito engraçado em mim. Quando eu fui fazer teatro, eu comecei a descobrir que tinham elementos pitorescos, assim, do meu jeito de ser, assim, que estavam sendo legais, que faziam efeito. Eu gostava muito mais do caco nas peças que eu fazia do que do texto, assim. Eu gostava de dar caco, gostava disso. Mas eu só descobri que eu poderia ser um humorista e ter um show de humor com o CQC. Eu, inclusive, não acho que eu faço stand-up, não digo que o meu show é stand-up e não vendo ele como stand-up, porque stand-up eu não sei fazer. Stand-up é fazer piada nas coisas cotidianas, assim, das pequenas coisas, sabe? Quem aqui gosta de morder a tampinha da caneta Bic? Eu já percebi. Quem mais aqui se fode para tirar o locre do ketchup? É foda. Sei lá, essas coisas são stand-up. É preciso um dom e um discernimento que eu não tenho. Eu tenho um show de humor que funciona bem, desde que eu possa improvisar, interagir bastante e me apropriar de piadas que eu ou outras pessoas, ou até o domínio público já tenha me trazido. Do meu modo, eu faço isso daí bem, entendeu? Então,
o humor veio como CQC, 100%. E você tem o certificado de palhaço, é isso? Tenho curso profissional. Mas isso é legal você perguntar isso, porque parece que eu sou um palhaço aplicado, me formei, sei fazer as técnicas, estudei tudo. A real é assim, eu entrei num grupo de teatro sem registro profissional. Eu nunca estudei teatro na vida. Fiz uma aula e meia aqui no Tuca com o Hélio Cícero e saí no meio porque eu achei muito bizarro, fiquei com medo. Porque eu tinha que interpretar bichos e eu fiquei com medo dele pedir para eu fazer o viado. E aí eu não fiz. Aí eu saí no meio da aula dele e falei, não, eu não quero fazer curso de teatro, eu quero fazer teatro, mas não estou afim de fazer o curso. Aí E aí? Bonita, né? Então eu precisava ter um registro profissional para ser contratado pelo SESC, pelo SESI, por alguns lugares que exigiam na documentação um registro profissional reconhecido pelo SATED. E eu não tinha. E o de ator era um inferno de tirar. Aí eu me lembrei que tinha feito uns 5, 6 cursos de palhaço, na minha época de produtor de circo. E que se eu levasse os meus certificados dos cursos, eu poderia trocar por um registro profissional. Porque tem essa brecha, tinha essa brecha na regulamentação do ator e do palhaço, na época que eu tirei o meu registro. Como ator era bem mais difícil, tinha que fazer uma prova específica e tinha que ser bom, mas como palhaço era só entregar os seus DRT, os seus certificados ali, X horas feitas aqui e acolá, e você trocava por um registro. Eu fiz isso e tirei. Aí agora é muito legal dizer, eu tenho DRT de palhaço, mas a real é que eu tenho uns cursos aí que eu fiz com as pessoas legais, uns 5 cursos, e eu troquei por esse registro. As coisas são muito doidas. Foi assim. Tudo bem. Acho que ano passado você lançou um disco das tuas músicas de Sim, violão. sim. Como é que obrigado. tá indo isso daí? E se você tem algum projeto pessoal, um pouco no sentido pessoal, não no sentido corporativo, maior que o CQC. Claro, legal. Eu realmente, ano passado, consegui lançar um CD, que é esse aqui, que é o Elegia da Alma. Você pode comprar em todo o Brasil. Eu trouxe poucos aqui. Eu trouxe um para o pessoal da TV PUC, que já pegou todos, que eles são foda. Tô brincando, trouxe, né? E eu trouxe aqui para vocês, tem 2. Depois a gente estabelece um critério para ver quem leva aqui, mas você já vai ganhar um, porque você fez a pergunta, obrigado. O outro a gente sorteia entre alguma mulher. Mas eu realmente estudava violão, estudei violão dos 17 anos, ininterruptamente até os 25, assim, como um chita, cara. Fiquei estudando muito violão, achando que ia ser um violonista de concerto. E aí, como eu já disse a vocês, eu fui reprovado no vestibular da Unesp, que tem um curso lá que é o curso de violão clássico, são 4 vagas. Lá no Ipiranga, que é um curso super careta, mas eu queria muito na época e eu achava que ia ser o máximo. E eu estudei o programa deles, que era de dar nó nos dedos, mas eu consegui tocar tudo. Mas fui reprovado no vestibular. E também na prova teórica, não peguei muito bem umas coisas de harmonia e leitura à primeira vista e fui reprovado. Enfim, aí isso me deu uma brochada, mas eu nunca esqueci desse projeto de um dia lançar um CD. Eu não ia ser mais profissional, mas eu tinha material suficiente de composição e arranjo para um dia lançar um CD meu, assim, que não tivesse que passar por nenhum tipo de ECAD, pagar direito para organização criminosa, que não repassa direito para o autor, entendeu? Para o compositor. E eu fiquei com isso aí, prometendo para mim mesmo, desde 2005. Em 2005 eu lancei uma demo desse CD com 200 cópias, que foi um retumbante fracasso. E aí entrei no CQC e fiquei prometendo para mim mesmo, agora estou conhecido, eu vou poder vender esse disco, eu vou fazer. Não fiz em 2008, nem 2009, nem 2010, porque eu fiquei procurando gravadora, procurando patrocínio, etc. E vi que as dificuldades são as mesmas. Eu não consegui. Mesmo sendo do CQC, mesmo sendo pseudo conhecido. E ano passado só saiu isso aqui porque eu tirei um dinheiro da minha conta, que foi guardado a duras penas, investi em 5.000 cópias desse CD e agora ele está aqui sendo vendido em alguns espaços e basicamente é na saída dos meus shows, dos shows de humor e nos raros shows de violão que eu tenho feito. Mas é um projeto que eu acho sensacional, assim, ele não me dá dinheiro, nunca, talvez ele não se pague tão cedo. Mas ele representou um cursor de águas na minha vida, assim, porque eu estava começando a chapar nessa delicada carreira do humor, assim. O humor é muito legal, mas ele é perigoso, assim, porque ele cria um lugar comum. Ah, você é humorista? Você é jocoso. Você é humorista? Ah, você é um tonto. As pessoas acham que o humorista é um cara que ganha um dinheiro rápido,
que é um oportunista, que é o justiceiro da sociedade, que fala bosta pra caralho, que depois vai ser repreendido e que é um folgado, entendeu? E por mais que ele ganhe realmente grana, que tenha um custo-benefício legal, ele estagna você. Você fica naquela limitação do circuito do humor. Que é legal, mas eu não queria fazer só isso. Então, quando eu lancei esse CD, acho que rolou um conhecimento de que eu posso fazer mais, assim, de que eu não se o CQC acabar agora, pra mim, eu não vou morrer de fome, entendeu? Dá pra viver também como jornalista, como músico ou como, sei lá, o que eu mais faço hoje em dia, garoto de programa. E é o CD, muito legal, me dá muito orgulho. E você tem algum projeto em cima, Sim. futuro, Tenho, claro, legal. além desse CD? Eu tenho uma carreira paralela como leitor e divulgador e lançador de audiolivros. Eu já lancei 4 audiolivros do Machado de Assis. O audiolivro nada mais é do que o livro lido na íntegra por alguém que vai dar uma dosada na energia do ator, na inflexão, e vai fazer essa leitura. Originalmente, isso foi pensado para um público que tem alguma deficiência deficiência, você não pode falar mais cego agora, né? Os deficientes visuais. Mas que acabou ganhando uma gama de público, porque os universitários e os estudantes de cursinho andam muito preguiçosos com as leituras obrigatórias e têm consumido bastante audiolivro. Então, já lancei 4 do Machado de Assis, que são Domínio Público, O Alienista, Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas e Quincas Borba. E esse ano eu lanço o meu 5º audiolivro, que é o Meu Pé de Laranja Lima, do José Mauro de Vasconcelos, que acabou de sair da gráfica. Eu peguei esse daqui hoje, assim, e tenho uma cópia para dar para alguém aqui. E é um projeto que também me orgulha muito, porque é um texto da minha infância, que é universal hoje, que está traduzido em muitos idiomas, que virou até mangá no Japão, e que é belíssimo e resgata uma série de valores para todo mundo e faz parte da nossa memória emotiva. E eu fico feliz. Além disso, eu tenho um projeto que eu estou tentando captar na lei para esse ano, que é uma homenagem à Nara Leão, a cantora Nara Leão, que morreu em 89 e que, se estivesse viva esse ano, faria 70 anos de idade. E ninguém está comemorando 70 anos da Nara, esqueceram sumariamente da Nara. E eu sou muito fã da Nara, sempre fui. E bolei, durante as férias, um projeto em que 20 cantoras da nova geração, 20 garotas praticamente, cantam as 20 músicas mais simbólicas para a Nara. E vamos lançar isso num DVD intercalado de depoimentos de pessoas que conviveram com a Nara, que daí tem Chico Buarque, Maria Bethânia, que é um sonho da minha vida fazer esse projeto. Mas é um projeto que está já na casa do 1,5 milhão, tem que ser captado na lei. E aí eu vou entrar na política de incentivo cultural e tá difícil. Já tenho a produtora, já tenho boa parte das garotas confirmadas, já tenho talvez uma possível participação da Bethânia no show, mas não tenho, obviamente, nem a sombra do dinheiro, porque isso envolve inscrever na lei e estar sujeito às intempéries do MINC, da nossa querida Ana, nossa ministra, que eu estou amando porque vai aprovar o projeto. Te amando muito. Obrigado, Ana. Rafa, e só para finalizar, o CQC na Argentina existe há alguns zilhões de anos e na Espanha também. E em 2009 eles passaram por uma crise de audiência, porque esse humor jornalístico ele satura muito o telespectador e ele é bastante intelectualizado. Claro. Eu presumo que o CQC deve ter alguma estrutura de renovação e reciclagem lá dentro. Pessoalmente, como você está abordando isso? É claro, quando começar a ocorrer, ou se você já pensou nisso, ou se... Eu penso nisso o tempo todo, desde o primeiro dia que eu entrei no CQC. O meu irmão mais velho, o Leonardo, é ator e já fez novela, e já fez um monte de coisa na TV e hoje não está na TV. Entendeu? Ele tem Quando eu entrei, eu era irmão do Léo. Eu era simplesmente o Rafael, irmão do Léo. Hoje o Léo é irmão do Rafael. Porque a televisão tem essa coisa, é cíclica. Eu nunca escondi de ninguém que o que impera na lógica de se fazer televisão é a juventude, assim, é você ser jovem e disponível. E tem uma hora que você não é mais jovem e também não está mais tão disponível. Eu realmente não tenho a mesma disponibilidade que eu tinha no primeiro ano. No primeiro ano do CQC, eu invadi o tapete vermelho de Veneza, atrás do Brad Pitt e do George Clooney. Hoje eu penso e falo, não vou fazer essa porra. Eu penso assim no meu passaporte, eu não quero ter um carimbo banido. Eu quero entrar na Itália, eu quero entrar nos Estados Unidos, eu quero poder...
Então, assim, a disponibilidade vai mudando e o tempo vai passando também. Então, eu tenho vários defeitos, mas eu acho que eu tenho uma qualidade, assim, é de perceber o meu lugar nisso tudo, assim. Eu nunca fantasiei de que eu sou insubstituível, que esse projeto é sensacional a vida inteira e que vai continuar dessa maneira. Porque o público recicla os interesses, da mesma maneira que a TV recicla o que é interessante. Logo, desde 2008 que eu estou me perguntando quando vai acabar. Por sorte, até agora, por sorte não, por merecimento, porque eu sou envolvido, sou CDF no trabalho, sou participativo, sou estudioso. Eu continuo no CQC, mas eu também acho que um dia vai se esgotar. Isso se já não estivesse esgotando, entendeu? E aí eu vou ter que fazer alguma outra coisa. Mas o que eu vou fazer está intimamente ligado com esse tipo de investimento aqui, entendeu? Com os meus projetos paralelos. Tem uma frase que eu sempre adoto que eu acho que resume o que eu penso da vida. Assim, o importante não é esperar pelas oportunidades, mas criar as suas próprias oportunidades. Eu poderia estar aqui simplesmente, agora estou ganhando uma grana, tenho um contrato até o final de dezembro, vou pegar esse dinheiro, vou curtir, vou viajar. Eu estou investindo o meu dinheiro em projeto, bolando coisa e consumindo todo o meu tempo livre com a formatação do projeto da Nara, com os meus audiolivros, com o CD, com tudo o que eu acho que é viável para o meu futuro fora da televisão. É óbvio que eu quero permanecer na televisão, é óbvio que eu quero fazer mais TV e que eu gostaria de manter esse trabalho. Mas eu não vou ter esse tipo de apego com o CQC, tipo, ficar patético, assim, o programa não vai dar certo daqui a 5 anos, suponho, eu fico lá, né, me ancorando porque me dá dinheiro. Eu tenho amigos de projetos de humor na televisão que já venceram prazo de validade, eu não vou citar, mas tem amigos em programas rivais do CQC, ou programas paralelos ao CQC que são de humor e que deviam ter saído já, entendeu? Mas com essa coisa, não, eu vou ficar aqui porque eu tô ganhando bem, tô ganhando. Guarda seu dinheiro e vai ser feliz, você é um artista, cara, entendeu? Eu prefiro pensar que eu sou mais um artista do que um personagem de TV do CQC. Que lindo que foi isso. Eu falei, né? Legal. Oi. Tudo bem? Tudo bem, você? Eu queria saber que você comentou com a gente da sua parte mais ligada assim, com a religião, de infância e tal. Se você costuma evitar fazer piada voltada à religião, se você não gosta, ou se não tem nada a ver. Então, eu penso o seguinte, eu sou um humorista com limites. Eu sou diferente dos meus amigos, do Rafinha, do Danilo. Eu tenho um limite que eu me imponho, assim. E esse limite Ela tá roxa, ela tá odiando estar aqui, né? Esse limite, para mim, é até legal, assim, podem me perguntar, existe limite no humor? E eu acho que o limite é do bom gosto. Do bom gosto, para mim, não é nem do bom senso. O bom senso é aquilo que as convenções te dizem, não faça. O bom gosto é aquilo que é uma prática, assim, que é uma realidade. Não gostaram, pegou pesado, tem gente que se ofendeu. O humor, para mim, tem que ser uma coisa que todo mundo se divirta, entendeu? Especialmente quem está assistindo, sabe? É importante que o humorista que está fazendo também se divirta. E eu me divertiria mais sempre na vida como humorista fazendo piadas e abordando coisas que vêm de encontro com os meus questionamentos e com as coisas que eu gosto de abordar. Eu não tenho muito desejo de fazer chacota de religião. Não por qualquer coisa, por ideologia, por formação, mas é porque eu sei que não está no meu leque de interesses cômicos e vai pegar pesado para alguém. E aí a polêmica é um material que não agrega nada para a figura pública, sabe? A polêmica é só uma coisa que distancia o espectador da obra. O cara fica pensando na polêmica, ficar enchendo o saco do Rafinha, do Danilo, esquecendo que os caras têm CDs, têm livros, têm DVDs, têm shows, têm trajetórias, têm milhares de horas de experiência em bares de stand-up. Ficou só polêmica pela polêmica, isso não ajuda muito. Então, ante a possibilidade de esbarrar nessa linha tênue aí do bom gosto, eu prefiro não entrar. Então, não faço piadas muito de religião, da mesma maneira que eu não vou fazer muita piada sobre sexualidade, é difícil me ver fazendo piada sexista, piada de raça. Eu não condeno quem faça, pelo contrário, até acho interessante. Eu estou muito a favor dos meus amigos que fazem piadas, até as politicamente incorretas, porque, gostem ou não, essas piadas são um material para a gente refletir na sociedade sobre limites e para a gente voltar a pensar em valores. A turma que acompanha o Danilo, os fãs do Gentili, eles não sabem o que foi o Holocausto. Sabia disso? Eles não sabem. São os moleques, são os adolescentes que desconhecem a história do Hitler e dos 6 milhões de judeus assassinados. Quando ele fez uma piada sobre os trens
sobre os vagões do metrô de Higienópolis remeterem aos vagões de Auschwitz e por isso os judeus não terem vontade de instalar o metrô ali, ele fez com que essa turma fosse pesquisar o que ele está falando, por que eles se doeram tanto, entende? Da mesma maneira, quando o Rafinha faz uma piada de estupro ou fez uma piada do bebê da Vanessa, ele está colocando em xeque essas coisas. Todo mundo vai discutir e vai entender de novo assim, pô, o que é o estupro, qual que é o limite? Legal, a sociedade volta a ter rédea, entendeu? Isso é bom. Eu sou a favor de quem faz, admiro quem tem a coragem, eu não tenho. Não é muito a minha praia, assim. Então, voltando ao assunto. De repente, esse limite que você impõe no seu humor, não seria um medo de você manchar a sua figura pública? Você não se aventura muito nos temas que você faz piada, de repente, não seria? A maneira como você fala me fez interpretar dessa forma. Eu não sei, pode ser que sim, né? Mas eu... É muito importante para você? A sua Tem imagem? coisas que eu faço no CQC que eu falo assim, tomara que não estejam vendo isso aqui. Tem piadas que eu faço no CQC, tem micos que eu pago. Assim. Hoje vai ao ar, daqui a pouco, uma situação em que eu me visto de Índia Pocahontas. Pro Babenco. Porque eu estava na pauta do filme do Cal Hamburger semana passada, que é o Xingu, né? A história dos irmãos Vilas Boas. Né? E aí eu falei, tem que ter alguma piada visual. Eu sempre acredito em piadas visuais. E desde sempre no CQC eu sempre fui o mais miqueiro. Sempre fiz muita piada visual. Eu sou o cara que dá o selinho se for preciso, entendeu? Que bota uma roupa ridícula, que se veste de guerreiro do Hexa, que paga um mico violento, entendeu? Que põe uma peruca, que beija a traveca. Então, porque pra mim, eu tenho um limite no conteúdo do humor, mas na parte estética do humor eu não tenho, assim. É interessante isso, porque eu realmente não vou fazer piada sexista, machista, racista, etc. Mas eu faço piada visual em que, precisa beijar aquele cara. Qual o problema de eu dar um selo nesse... Pô, eu dei um selinho no Almodóvar em 2009. Eu passei 6 meses, 8 meses sendo chamado de viado. Mas, pô, que coisa mais incrível do que você dar um selinho no Pedro Almodóvar, que é o maior diretor da Europa, do mundo, né, atual, assim. Um cara chegou pra mim e falou, dá um besito. Vai dizer não pro Almodóvar? Claro, foi hit. E também... Se eu ficar remetido à ideia de viado, qual o problema? O que denigre você ser viado, entendeu? Eu não sou gay, não sou homossexual, nem nada, mas, pô, eu tenho grandes amigos e pessoas, inclusive parentes, meu pai, né, imagina. Eu tenho grandes amigos que são, e eu tenho um orgulho deles, cara, é sensacional. Então, eu não fico pensando muito na vaidade, não é que eu não me arrisco em algumas coisas no humor por causa da vaidade, porque a vaidade eu joguei no lixo há muito tempo no fazer o CQC. Eu não sei, os produtores me contam comigo para algumas matérias, porque o Cortez não se leva a sério. Precisamos de alguém para ser ridículo, para entrar lá no meio e ficar... entendeu? Eu vou e faço, amarradão. Morro de vergonha, mas assim, tem uma hora que eu tô ali, eu jogo para Deus, entendeu? Então não é por uma questão de vaidade, assim. Mas seria o quê? Ética, moral, alguma coisa assim? É por uma questão de valores, assim. Eu tenho alguns valores, assim, mas... Não são nem tradicionais, mas são valores que eu gosto, assim. São valores... Pô, eu sou um cara família, entendeu? A minha mãe é espectadora do meu trabalho. A minha avó, que tem 88 anos, me assiste toda segunda-feira. Entende? Então... E da mesma maneira que a minha mãe e minha avó me assistem, tem outras mães e avós que me veem, assim. E eu me sinto mais confortável fazendo um humor que seja digerido por todo mundo, e não só pelos anarquistas, pelos loucos, pelos moleque, pelos hip-hop, entendeu? É isso. Mas tudo que eu falei é contraditório na hora que você assistir a matéria em que eu estou de Pocahontas. Faz sentido. Rafa, tudo bem? Tudo bem. Você faz parte de um programa que tem como título o Custe o que Custar, né? Sim, Aí eu queria voltar no assunto da piada fatídica do Rafinha Bastos e te perguntar se, de repente, esse episódio colocou em xeque esse nome. Será que realmente o CQC é Custe o que Custar? Muito provavelmente, vou dizer o que você... Posso estar enganado, mas o que você quis me perguntar é, será que é custo que custar, sendo que o Rafinha foi demitido pelo próprio CQC por ter feito uma piada? Então, eu vou esclarecer essa história. Não foi demitido. Rafinha não foi demitido. A Band não demitiu o Rafinha Bastos. Uau! Né? É normal, é super... Puta, o erro mais comum que as pessoas têm é essa premissa, assim, o cara foi censurado dentro do próprio programa que tem um título Custe o que Custar, ou seja,
não existe essa coisa tão dada do humor, eles não são tão fodas, tem restrição, tem censura, mandaram embora o cara. O que aconteceu da piada do Rafinha é que ele fez essa piada depois de uma série de outras piadas que já estavam sendo pesadas e que estavam dando uma estremecida na relação dele com a Band. A Band vinha dizendo para ele, segura um pouco. Só que há 4 anos o Rafinha faz esse tipo de humor. Ele tinha uma função no CQC que era incrível, que ninguém substituiu ainda. Ele era um pouco um Budsman do CQC. Ou seja, ele era o cara que podia falar com propriedade mal do CQC no CQC. Muitas vezes a gente subia matérias ruins, ou subia um CQTest que eu tinha vergonha, eu falava, puta, vamos lá, é meu trabalho, isso vai ao ar. Eu assistia na minha casa falando, que bosta que foi isso. E o cara que na bancada dizia, que merda de matéria, era o Rafinha. Cortez, que vergonha, Rafinha. O Cortez fez um CQTest de merda, obrigado. E eu ficava em casa falando, alguém disse. Porque eu não vou depor contra o meu próprio trabalho, entendeu? Enfim, mas ele tinha esse papel, era uma característica dele, ele tinha essa liberdade, só que ele, eu não sei por que, cargas d'água, ele começou a mexer um pouco ali com os limites junto à Band, e elas vinham pedindo Rafinha Manera, e o Rafinha lembrou do contrato dele e da imposição que ele fez quando ele entrou no CQC, que era, eu sou assim, esse é meu humor, eu me respeito, gosta, me contrata, não gosta, não tô. Em algum momento ele foi advertido depois dessa piada da Vanessa. Falaram, Rafinha, vamos te dar, quero que você fique 1 semana sem vir. Vai ficar, esse programa você está fora. Isso foi demais para ele. E ele se demitiu. Rafinha pediu demissão. E a partir do momento que ele recebeu essa restrição, hoje você não vai fazer, ele falou, tá bom, se eu não faço hoje, eu não estou mais no programa, nunca mais. E óbvio que ninguém gostou. Nós adorávamos o Rafinha. Eu adoro o Rafinha até hoje. Acho que ele faz uma super falta. Todo mundo lá no CQC gosta dele, mas assim, foi uma coisa que foi mais forte. Ele tem essa filosofia de trabalho e é muito bom que eu possa falar sobre isso agora, porque ele acabou de dizer isso na Marília Gabriela, entendeu? Então, eu posso dizer sem medo, o próprio Rafinha trouxe a história à tona, eu estou confirmando, é verdade, esse é o jeito do Rafinha fazer e ele saiu por causa disso. Então o CQC não teve culpa nessa história, entendeu? Eu estou isentando o programa e a direção da Band e a cada um de nós lá dessa responsabilidade. Ele realmente recebeu uma orientação, houve uma restrição e ele levou isso para a enésima potência e não voltou mais. O que todo mundo lamentou, mas agora ele foi para a Rede TV e aí ele vai ver o que é bom para nós. Ai. Rafinha, você não acha que está faltando mulher no CQC? Porque hoje a gente percebe que no jornalismo, cada vez mais, a mulher está ganhando mais espaço. Tem. E no CQC só tem uma, apresentadora. Então, tem a Mônica, que não é bem mulher. A Mônica tem mais pelo que eu, só para você ter uma ideia. Mas, enfim, eu vou te falar uma coisa. O CQC é muito osso de fazer, muito, muito duro. Então, tem uma mulher, sim, e deveria ter mais, eu também acho, mas assim, existe uma coisa que a disposição para esse trabalho acaba sendo um pouco mais masculina do que feminina. Vou te contar que a Mônica, que fez Brasília no passado, ela ficou muito louca. Ela sofreu muito de fazer Brasília no passado, de ser a Danilo Gentili do Congresso de 2011. Entendeu? Porque foi isso que aconteceu com ela. Ela virou a personagem do CQC no Congresso. E tem algumas situações do CQC que, infelizmente, sem querer ser sexista de nenhuma maneira, sem querer ser machista, você tem que ser homem para entender. Tem que ser homem, porque assim, são horas e horas de pé, são horas e horas de espera, são horas e horas de torturas de aeroportos, de espera de um entrevistado, Senado ali atrás do Sarney, ficar de pé muito. Tem que ter uma resistência de homem, às vezes, entendeu? Então, acho que tem menos mulher no CQC por uma razão única e exclusiva dessa limitação física. E, infelizmente, a mulher, eu acho a mulher muito mais competente em qualquer coisa que ela faz do que o homem, sempre. Por isso que eu sou um grande entusiasta da Dilma. Estou achando que é um tremendo governo que tem tudo para dar super certo, porque, acima de tudo, é uma mulher, e a mulher faz sempre melhor do que o homem. Mas para o CQC, que inclusive tem essa coisa assim de fila, tortura, empurra, agressão de segurança. A Mônica foi agredida, velho, entendeu? Você tem noção do que é isso? Você é uma mulher, tá ali, o cara vem te dar paulistinha, entendeu? Por baixo ali da câmera, segurança enfiando o dedo na bunda da Mônica. A Mônica cobrindo o jogo, ela não pode mais cobrir Corinthians, cara. Ela não pode ir na Gaviões, porque a galera da Gaviões começou a enfiar o dedo na Mônica,
entendeu? Sério, assim, é pisada, assim, porque é isso que eles fazem. Pauta de CQC é guerra mesmo, não tem... Ao contrário do que pode parecer, é um produtor, o repórter e o câmera. Com sorte, às vezes, é um assistente de câmera. E você se enfia ali na Mancha, na Gaviões, no Senado, na Marcha para Jesus, no Congresso, no meio da manifestação dos metalúrgicos, e aí rola tudo, entendeu? Pô, e quando a Mônica voltou um dia de uma pauta do Corinthians, dizendo assim, olha, teve um coro de não sei o quê, Mônica, sua puta, dizendo isso pra mim, e aí a partir do momento que eu entrei no bololô e começaram a passar a mão na minha bunda, eu cheguei nesse limite de que não dá pra mim, e ela disse. Né? Então começou até essa coisa, pô, a gente vai fazer mais e mais dessas matérias, então a gente precisa realmente ter um casting mais homem do que mulher. É só por isso, não tem nenhum tipo de objeção ao sexo, assim. Mas tem essa coisa da restrição, assim, temos que cuidar dessa mulher, é a única mulher do CQC hoje, não pode ser vítima de nenhum tipo de abuso nem dessa humilhação. O homem aguenta isso, entendeu? Não a dedada. Qual matéria que, depois que foi pro vídeo, você mais se orgulhou de ter feito? Putz, eu tenho um monte das que eu me orgulho e um monte das que eu me envergonho sumariamente, assim. Ano passado eu fiz o lançamento do livro do Zé Dirceu em Brasília e eu fiquei muito feliz de ter feito essa matéria, ela ficou muito legal. Eu cheguei e eu vi que o Renan Calheiros estava indo embora. Assim que eu cheguei, eu vi ele de rabo de olho, assim, eu vi que eu estava saindo. Nós perseguimos ele na rua, eu falei, Renan, você está indo embora por nossa causa? Tô. Foi demais aquilo, a gente pegou ele, pegou o Zé Dirceu, e eu consegui fazer uma coisa com o Zé Dirceu que eu fiquei feliz, assim, que... Não é nem a matéria em si, vocês podem ver no YouTube, vocês não vão achar nada demais, mas ali eu consegui impor um estilo de trabalho que é o que eu acredito hoje para fazer dentro do CQC, que é um humor, assim, que não vai quebrar o nariz do cara, assim. Que particularmente, assim, muito, muito pessoal isso. Eu sou, quem me conhece de perto sabe, eu sou petista. Nunca escondi de ninguém que eu sou petista. Tanto que ano retrasado, até o Lula sair da presidência, eu era o cara que cobria Lula, porque começou a rolar uma coisa dele falar mais comigo do que com os outros, porque ele sabia, pelas minhas perguntas, pela maneira que eu dirigia tudo, que eu era petista. Não estou dizendo que eu sou um entusiasta do Zé Dirceu, entendeu? Não estou partidário do que ele fez, não sei julgar sobre o mensalão, etc. Mas, por outro lado, também não acho ele esse nazista que todo mundo acha, entendeu? Não crucifico o cara. E precisava fazer uma matéria que tivesse uma pergunta contundente, que fosse foda, que realmente mostrasse, ó, aqui a gente não está passando mal na tua cabeça, mas que, ao mesmo tempo, não agredisse o que eu acredito, entendeu? E acho que essa matéria consolidou esse formato, assim. Eu consegui fazer uma pergunta punk de uma maneira em que ele ficou cabreiro, mas ele não ficou puto. E que para mim era importante nesse momento. Tenho orgulho das pautas em que eu consegui transformar o desafio e a dificuldade em resultado. Assim, essas são as pautas que me orgulho. E as pautas que me envergonham são as pautas que muitos de vocês têm vergonha, como eu, assim. Entende? São as pautas sem conteúdo, pauta de ex-Big Brother. Eu tenho muito horror, assim. Eu gostaria muito de um dia chegar num ponto da carreira que eu não cheguei, que é de me impor e dizer assim, isso eu não vou fazer mais. Eu ainda tenho que fazer. Mas se houver uma renovação, eu gostaria de pedir para a Band assim, não me bota para fazer pauta de ex-BBB. Eu não acredito em ex-BBB. Como eu não acredito em Papai Noel, entendeu? Não acredito em ninguém que luta para ser famoso porque é legal ser famoso. Eu acredito nas pessoas que são famosas como consequência, entendeu? A consequência do meu trabalho, fiz tão bem feito que fiquei famoso. Agora, não entrei no BBB para ser famoso. Eu tenho uma bunda bonita, entendeu? Eu sou um cara que malha na televisão. Eu quero que esses caras se explodam, entende? Eu detesto compactuar disso. Então, fazer Playboy de ex-BBB, pode ter certeza que eu estou indo lá sem... A última que eu fiz, ano passado, eu estava bêbado. Eu cheguei para gravar, não tinha mais ninguém, não tinha. Tem que ser você, tem. Então tá, é uma festa? Posso entrar na festa? Pode. Temos acesso? Tenho. Entrei, reuni com a equipe e falei assim, ó, vamos tomar um porre, vamos beber e vamos nos divertir. E nós ficamos muito bêbados e nos divertimos horrores. Aí foi legal de fazer. Só assim. Trabalhar com entretenimento humorístico é mais fácil que trabalhar com entretenimento jornalístico. E se você acha graça de Zorra Total, de Turma do Didi, e o que você acha da mercantilização do humor? Que ultimamente vários programas, o seu, por exemplo, o Pânico, em cada bloco tem uns três merchan de produtos. Ah, mercantilização do humor. Sei lá, tipo, tem várias propagandas, tipo... Tá bom. Eu acho que o jornalismo de entretenimento,
ele tem que ser mais aproveitado, porque através da ferramenta do humor você extrai coisas que você não imaginava, assim. Você deixa o teu entrevistado nessa zona de conforto, você deixa o cara à vontade, e o humor é uma forma de deixar o cara à vontade, você tira dele coisas que ele não te diria normalmente. Por que o programa do Danilo Gentili é bom, o Agora é Tarde? Não é porque o Danilo é bom também, é porque ele se utiliza do humor para conduzir as entrevistas dele, e nessa ele tira coisas que ninguém disse em lugar nenhum. E eu fiquei surpreso com isso, assim, com a capacidade que o humor tem de revelar coisas. Sabe, você acha que o humor às vezes está só a serviço da coisa jocosa, da chacota, etc. Pô, vou dar um exemplo prático. Nas eleições americanas, nas últimas eleições, quando todo mundo ficava escarafunchando o Lula, dizendo assim, ó, quem se apoiaria de verdade? Quem se apoiaria? Ele não falava para ninguém. O Andreoli foi lá, numa passeata que o Lula estava participando em Santo André, lá, quando ele ainda era presidente, fez uma piadinha com ele lá, não sei o quê. Acho que você é meio Obama, hein? Eu sou Obama. Foi a primeira vez que ele falou, foi pro CQC. E aí, infelizmente, tem um exemplo, meu exemplo, assim, né? O Andreoli consegue tirar do Lula quem ele apoiaria nas eleições americanas. E eu, no CQTS com a Sabrina Boing Boing, consegui descobrir que ela perdeu a virgindade com uma mulher. Entendeu? Polêmico. Não é um bom exemplo, o Andreoli conseguiu uma coisa mais legal, assim, mas é só um exemplo chulo para te mostrar que o humor, quando deixa a pessoa à vontade, é capaz de coisas maravilhosas, assim, né? Não é à toa que tanta gente tem recorrido ao humor para tanta coisa. Grandes empresas, os RHs de grandes empresas hoje botam seus profissionais mais xiitas, os caras mais noinha, assim, os presidentes de multinacional, para fazer curso de palhaço. O Márcio Balas, que é um tremendo palhaço, o filão de grana do Balas é dar curso de palhaço para corporativo. Ele pega profissional, assim, o presidente da Unilever faz curso de palhaço com o cara, porque na hora que ele vai falar com o público, ele vai estar ali numa palestra, etc., ele está solto, ele entrega as coisas, ele cria uma empatia. Em resumo, o jornalismo de entretenimento, para mim, é maravilhoso. E, nesse sentido, fazer jornalismo com humor é uma bênção para mim, porque eu odiaria ser o repórter do TV Fama que fica... Você ri com programa de humor, por exemplo, Zorra Total, Turma do Didi? Tem coisas que eu rio. Você consegue? Eu rio da caricatice, assim. Acho que sim. Tem coisas caricatas ali. Você tem que pensar o seguinte: o humor não é só pra gente que tem nível universitário, que é da classe AB da sociedade, que está dentro daquele percentual super restrito dos que têm curso superior e que chega até aqui, entendeu? Saibam que vocês são privilegiados. Nós somos, eu sou. Agora, o humor, o princípio do humor é fazer rir. E a massa vê a graça no Zorra Total, no programa do Didi. E se não visse, eles não estariam há quantos anos está o Zorra? 15 anos, 16, 19. Praça é Nossa está 24, 25 anos. Tem coisas muito legais. Particularmente, no Zorra, no Didi, na Praça, eu gosto da caricatice, assim, quando é histriônico. Eu gosto da Marley Cevada fazendo uma menina quase retardada. Professor! Sabe? Eu acho isso divertido. Eu acho... Tem validade ali. Tem validade porque vai atingir uma outra faixa de público, um outro espectador, e eles têm muita validade. E sobre a mercantilização do humor... A mercantilização, tipo... merchan. Eu usei o termo merchan. Cara, é preciso entender que sem patrocinador, nada vai ao ar, assim. Sem o comercial, não tem como. O telespectador se irrita um pouco. E eu mesmo, vendo alguns programas, falo, quanto merchan... Mas são as regras do jogo, cara. Alguém tem que investir ali, alguém tem que ganhar dinheiro, e senão você não teria o programa. E é muito mais legal você fazer parte da mercantilização do humor. Eu tenho um monte de vinheta no CQC, eu sou super grato hoje, né? São boas para mim, graças a Deus. Mas sei que não são boas para o público. Mas é parte da ferramenta da televisão. Vocês vão ver aqui na prática, assim, não existe TV com ideologia, assim. A TV passa, assim, pelo crivo da audiência e pelo crivo da grana. Ou você dá audiência e grana, ou você está fora. Não tem, eu dou audiência, mas não dou grana. Também está fora, entendeu? Você, como petista assumido, você falou que o Lula, nas entrevistas, ele até dava um pouco mais de atenção para você. Você acha que sua preferência política deixou influenciar você em alguma entrevista? A minha preferência política me fez passar por saias justíssimas e por grandes sofrimentos. Eu já fiz entrevistas com pessoas que eu particularmente gosto, onde o conteúdo era pesado e eu falava, puta, eu tenho que fazer isso aqui, sabe? Enfim, mas é óbvio que as minhas predileções políticas acabaram me dando coisas boas e ruins, assim, né? As ruins,
como eu já disse, assim, é ter que passar pela saia justa de pegar alguém que eu gosto, alguém que eu tô até isentando da culpa em determinado escândalo. Eu, particularmente, acredito na versão, mas eu tenho que ir lá e mandar ver, porque eu sou um cara do CQC. E eu não vou negar a terno e a gravata, eu faço. O que eu gosto é de me apropriar desse conteúdo e fazer de uma maneira em que não fique ruim para todo mundo, nem para o cara, nem para mim. Eu gosto de dormir também com a consciência tranquila, dizendo que eu não fui um filho da puta, só fazendo o que me mandaram. Eu gosto de me impor também nesse sentido. Então, essa é a coisa boa. O que eu estou falando? Enfim, essa é uma das facetas. Assim. Agora, é claro que a parte boa, eu falei a parte ruim, né? É ter que passar por isso. E a parte boa é que, às vezes, assim, sabendo das minhas opiniões, eles não vão me botar em algumas pautas em que eu não vou render, entendeu? Então, eu não sou o melhor cara para cobrir algumas CPIs ou para ir lá escarafunchar o dedo no PT, entendeu? Dizendo, que podreira foi essa aí, etc. Bota um outro repórter que vai ter um aproveitamento melhor, assim. Então, não chegou a nenhum momento, assim, por exemplo, o PSDB falar, você está me perseguindo, não é uma entrevista, é uma perseguição. Não, já aconteceu mil vezes. Não só comigo, mas com todo o CQC. Tem políticos que vai falar com o Genuíno sobre o CQC, ele detesta. O Genuíno acha que o CQC é maléfico, é cruel, é um programa tendencioso. Aí, outro dia, eu fui gravar um quadro que é o Polígrafo do CQC com o Jean Willis, que já foi ao ar. E antes de entrar, eu entrei no gabinete, o Jean Willis estava muito receoso. Ele falou, eu vou te falar uma coisa, eu vou dizer o que eu acho do CQC. O CQC, para mim, é um programa que criou uma visão caricatural bandida dos políticos. Ele veio aqui para provocar o político, para dizer para a sociedade que nós somos todos bandidos. Eu me recusei a fazer, e não sei porque eu estou fazendo agora, acho que é porque você é um pouco mais ameno. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer dessa nossa entrevista aqui uma grande comédia. Vamos fazer só sacanagem, vamos entrar no... Até quando a gente falar dos âmbitos políticos, vamos fazer a condução de uma maneira quase pastelã, entendeu? Para que você traga isso para a atmosfera do humor e não mais da crítica. E foi isso que foi ao ar, e acho que ele ficou feliz, eu também, entendeu? Mas tem um monte de gente que acha que o CQC é nocivo para a política. Queria saber como você tem divulgado o seu trabalho e onde a gente pode encontrar. Tá. Eu sou um partidário das redes sociais agora, né? Eu basicamente tenho um site que está atualizado agora, que demorou séculos, mas ficou atualizado, que é o rafaelcortes.com. E estou no Face, no Twitter, sempre achando que ali é uma via de acesso. Que é uma coisa muito curiosa, por sinal, assim, rapidamente sobre as redes sociais. Elas são boas, por um lado, porque elas te dão uma resposta imediata, né? Te dão acesso imediato, assim. Hoje em dia, você interage com, sei lá, se você der sorte, o Obama te responde um dia. Entende? Claro, você pode ser qualquer pessoa, você escreve o Obama, assim, se ele tiver de bom humor, ele responde você. Isso é do caralho, assim, é sensacional porque você cria uma sensação de intimidade com o seu público. Por outro lado, o público cria uma sensação de proximidade com o seu artista. Mas, por outro lado, isso também é uma merda, porque a partir do momento em que você se ilude achando que aquilo é real, você se decepciona demais. Tem um monte de gente que é retweetada pela gente no CQC, troca uma conversinha aqui outra, e na prática vai conversar um dia ao vivo a cores, eu sou aquele cara, sabe? Não. Você fez piada um dia comigo, puta, fiz, mas é parte do jogo, e aí o cara acha que você é só estrela. Rola também uma decepção, né? Por você ter um acesso irrestrito a essas pessoas no Facebook e no Twitter, você acha que é sensacional. Não é. É um grande problema até. Os caras públicos de hoje têm que lidar com esses fãs de redes sociais, assim, que são caras que já têm a máquina e publicam imediatamente aqui, né? Põe no Facebook, põe no Twitter. Mas para a minha geração, para a geração do Danilo, a gente que ainda é moleque, que não teve nenhuma outra referência de interatividade, a não ser essa das redes sociais, é por aí que a gente trabalha. Então, Facebook, Twitter e site. E é isso.
certamente você já ouviu falar sobre as dietas da moda. A dieta da proteína, a dieta da sopa, a dieta da lua, a dieta dos carboidratos e, atualmente, a dieta anti-glúten. A dieta anti-glúten, ela prega que você restrinja a ingestão do glúten, que é uma proteína presente nos cereais, né? E aí você fica proibido de comer alimentos que contenham glúten, como pães, massas e cereais que contenham ou aveia, ou trigo, ou centeio. Atualmente, a maioria dos alimentos e preparações tem algum desses cereais. Então você fica restrito a poucos alimentos na sua dieta e causa uma deficiência grande de outros nutrientes. Dessa forma, ainda a reeducação alimentar é a melhor saída para o emagrecimento saudável, através de uma alimentação balanceada e a prática regular de atividade física.